Olá, nesse vídeo eu vou mostrar de forma bem resumida o nosso sistema de controle de fretamento, o MA Fretamento 2.0, que é um sistema desenvolvido por empresas que trabalham com fretamento de veículos em geral. Bom, o sistema começa com um cadastro de clientes. Então a gente pode localizar o cliente aqui por vários critérios, por nome, CNPJ, por código ou por telefone. Então, vamos lá, vou localizar aqui fulano de tal da Silva, por exemplo, ou posso localizar o outro começando a digitar. Tem aqui o cadastro do Moacir, a data de aniversário, o endereço. Inclusive o sistema tem um validador de CPF que é bem interessante para não ter aquele problema de chegar na hora de cadastrar na NTT a autorização de viagem e o CPF o cliente passou errado, a gente entende errado, acaba não conseguindo falar com o cliente e na hora não passa para frente lá na NTT. Então, se digitar um CPF errado, ele não vai aceitar, somente se tiver o CPF certo. Então, vamos lá. Aqui tem o cadastro do cliente, né? Aqui a segunda aba seria os contatos com esse cliente, por exemplo, ligou para ele hoje para fechar viagens do ano inteiro com ele. E ele pede para ligar, por exemplo, me liga dia 5 de dezembro, que a gente vai fechar. Então, você não fecha esse contato, deixa ele como aberto, coloca cliente pediu para ligar hoje, essa data aqui 5 de dezembro, não deixando ele fechado. O sistema pode lembrar depois. Vamos fechar aqui consultas, contatos pendentes. Deixa eu ver aqui, quem ficou de me ligar, eu fiquei de ligar para alguém até dia 5 de dezembro. Nesse caso tem aqui o cliente Moacir da Silva, pediu para ligar hoje para fechar a viagem do ano inteiro. Clicando aqui em localizar, cai no cadastro do cliente que está esse contato que pediu para retornar para ele. Nota fiscal seria se esse cliente Moacir sempre pede para tirar nota fiscal no nome de uma empresa, de outra pessoa. Então pode colocar esses dados aqui. Detalhes seria o conceito da empresa para esse cliente. Ele fica invisível porque o cliente pode estar na frente do computador na hora, alguma coisa assim. Então, se a gente der dois cliques em qualquer parte branca aqui, aparece esses campos para a empresa colocar o conceito sobre esse cliente mesmo. A gente vai aqui em alterar detalhes e pode cadastrar o conceito da empresa desse cliente. É mal pagador, bom pagador, cliente antigo, qualquer observação sobre o cliente. Então, se der dois cliques novamente aqui, ele vai ficar invisível caso o cliente esteja na frente. Aqui na aba histórico vai aparecer todas as viagens do cliente, independente se foi confirmada, se foi só orçamento, né? A gente dando dois cliques aqui, cai no cadastro da viagem, que eu vou falar sobre a viagem daqui a pouco. Tem aqui os tipos da viagem, né? Ok. Aqui seria os contratos de fretamento contínuo. Se a empresa trabalhar com esse tipo de contrato, transporte de funcionários para empresas, por exemplo, tem um contrato mensal por viagem ou por quilômetro, que aqui vai ter o histórico de todos os contratos com esse cliente, né? Clicando aqui em localizar, a gente cai no cadastro de fretamento contínuo. Vou falar sobre ele daqui a pouco também. Aqui, se a empresa trabalhar com promotor de vendas, alguma coisa assim, fazendo visita a clientes, pode agendar uma visita, marcar uma visita com esse cliente. Aqui vai aparecer todos os pagamentos desse cliente para a empresa até hoje, né? Então a gente pode imprimir uma ficha do cliente, se for necessário, com o histórico de viagens dele, pode colocar logo a marca da empresa aqui, e etc. Ok, então vamos fechar aqui, cadastramos o cliente. Vou fechar aqui a tela de contatos também. E próximo passo, a gente poderia cadastrar o contrato de fretamento contínuo, que seria aquele de transporte, com os dados do cliente. Só seleciona o cliente aqui da lista que ele já está cadastrado, itinerário, frequência, data inicial e final, forma de pagamento, as cláusulas, né? Se é por quilometragem ou por valor. E à medida que a gente vai cadastrando as viagens, a gente pode vincular cada viagem com um contrato. Essa aqui, por exemplo, está vinculada. Então a gente pode estar vinculada nesse contrato. Então ele vai ter um andamento aqui, né? Esse contrato é de 100 mil quilômetros, já rodou 1.800. Ainda tem um saldo positivo de quilometragem para rodar para essa empresa de 98.200 quilômetros. Ou por valor também, pode ser por viagem ou por mês, né? Isso aí a gente adapta o sistema de acordo com o tipo de contrato que a empresa trabalhar. Ok, próximo passo aqui seria, antes de cadastrar as viagens, a gente pode fazer uma lista de cidades. A gente cadastrar aqui as cidades para ficar uma forma padrão. A gente pode localizar aqui.
O cadastro dos carros, né? Então a gente pode cadastrar o veículo com a placa, se ele é semileito, convencional, executivo, quantidade de poltronas, um cadastro bem completo do veículo, né? Os acessórios que ele tem, frigobar, TV, as fotos dele, pode colocar várias fotos inclusive se quiser, e aqui fica um histórico de todas as viagens desse carro. Então, dando 2 cliques aqui na viagem também, a gente vai cair lá na viagem. E aqui as manutenções, a parte de manutenção de cada veículo. Então a gente já colocou aqui alguns exemplos. Por exemplo, troca de óleo de motor é um tipo de manutenção preditiva que quando ele chegar na quilometragem de 103 mil, está previsto para trocar o óleo do motor desse veículo, né? A quilometragem atual dele está 102.500, faltam 500 km para trocar. Ele já fica em amarelo, que está chegando a hora de trocar, de fazer essa manutenção, né? Se caso extrapolar a quilometragem, ele vai ficar em vermelho. Se tiver ainda acima de 5.000 km para a próxima manutenção, ele vai ficar em azul. Nesse caso aqui, ela já foi até executada, né? Está como previsto aqui em cima, e essas aqui são executadas. Clicando aqui em alterar, a gente cai no cadastro da manutenção que foi prevista aqui. 103 mil ainda não foi realizada, o tipo dela é preditiva, não é corretiva nem preventiva, né? E a situação que ela está. Pode imprimir se quiser a ficha também dessa manutenção para mandar para o pessoal responsável, qualquer coisa parecida. Ok, a gente pode cadastrar também de cada carro, de cada motorista, a documentação. Por exemplo, para turismo interestadual, a NTT tem alguns documentos obrigatórios. Então a gente vem aqui em cadastros, documentos necessários para veículo interestadual. A gente sabe que tem que ter o CRF, Certificado de Registro de Tratamento, e, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil. Então pode cadastrar todos os documentos aqui, e em cada carro a gente vem aqui e coloca a documentação que ele tem. Nesse caso aqui, esse carro com essa placa, ele tem o CRF e vai vencer o dia 1/11. Deixa eu colocar 1/12 aqui, para a gente consultar depois ali. Então faz isso com todos os carros e com todos os documentos que ele tem. E baseado nessa documentação a gente libera ele ou não aqui para turismo interestadual nesse caso. No OP aqui seria o núcleo operacional. Se a empresa tiver matriz e filiais espalhadas, pode colocar onde que esse carro está alocado, né? Aqui as observações do carro. Ok, esse é o cadastro do veículo. Pode imprimir uma ficha também se quiser, com a foto ou não, vai depender da empresa. E aqui para localizar outro carro por placa ou por prefixo. Então se a gente localizar aqui esse outro veículo, ele vai para o cadastro dele. A companhia de seguros, a pólice, o vencimento da pólice, etc. Ok, próximo aqui seria o cadastro dos motoristas, que é o mesmo raciocínio para carro em termos de documentação, né? A gente tem aqui os documentos para condutor interestadual, certidão de saúde e não lembro mais qual, mas é só cadastrar aqui nessa lista e colocar em cada carro se ele tem o documento e o vencimento. Inclusive o motorista tem o vencimento da carteira de habilitação, a série dela e o histórico de viagens também que esse motorista foi escalado. Vamos ver se tem algum outro que já foi escalado. Esse aqui já foi. Dando 2 cliques aqui, cai no cadastro da viagem que ele está escalado, que eu vou falar da viagem daqui a pouco. Ok, pode imprimir a ficha do motorista também. Ok, aqui é o cadastro da empresa, né? A gente pode colocar logomarca, a empresa também pode ter documentação para controlar. Ok, aquelas listas em termos de acessórios para o carro, tá aqui quais são os acessórios que a empresa tem para cada carro, então pode colocar uma lista aqui. Os opcionais de viagem, né, possíveis para cada viagem, a gente faz a lista só uma vez, depois só seleciona em cada viagem. Os tipos de extra, se cobrar extra do cliente, por exemplo, quilometragem extra, que rodar a mais, contratou 100 km para City Tour, depois rodou a mais, se o motorista puder cobrar, tem aqui a lista do que é cobrado, se é por hora, se é por diária, se é por quilômetro. Ok, então podemos passar aqui para viagem, né? Então vamos aqui, viagem, ele cai sempre na primeira. Então aqui está o cliente, ele busca as informações do cliente automaticamente. Se for vincular essa viagem com um contrato de fretamento contínuo, a gente pode pegar aqui um outro cliente que eu acho que tem aqui. Essa viagem, por exemplo, está vinculada com o contrato de fretamento dessa empresa. Então essa viagem vai ficar ligada ao contrato, né? Vamos voltar aqui para do
essa outra aqui do fulano está mais completa. Então é do Rio de Janeiro para São Paulo, saindo dia 5/11, que dá numa sexta-feira, às 8 da manhã, o local de saída, a saída da garagem para chegar nesse horário lá a tempo. Ele vai para São Paulo, retorna dia 7, que dá no domingo, às 18 horas, saindo do Morumbi. Chegada na garagem, aproximadamente esse dia, essa hora. O itinerário, geralmente a gente digita a origem, destino e origem, né? Clicando nesse botão o sistema gera automaticamente. E aqui na parte de compor o orçamento. Então a gente vai no Guia 4 Rodas ou no Google Maps e coloca aqui a previsão de quilometragem vazia que vai rodar, vamos supor que vai sair de uma cidade vizinha, né? Coloca aqui o valor que quer vender o quilômetro vazio, quilômetro cheio, que é a viagem normal, qual que é a meta aqui por quilômetro, e aqui franquia para City Tour, transbordo, levar do aeroporto, essas coisas assim, geralmente a gente cobra mais caro. Tem aqui o valor que vai vender e a quilometragem prevista para a franquia. Então o sistema já gera aqui uma quilometragem prevista de 1.650 km, né? Aqui eu já até preenchi os dados lá na parte dos carros de quilometragem, mas quando o cliente pede essa viagem, ela ainda pode estar com a situação pendente, nesse caso aqui. Então deixa eu apagar essa parte aqui. Então ele não tem quilometragem rodada, está previsto para rodar 1.650 km. Nessa situação está pendente. Então a gente vai no 4 rodas, faz o orçamento e vê aqui essa quilometragem. Aqui pode colocar as despesas previstas para essa viagem, pedágio de R$70, por exemplo, hospedagem de motorista, diária de motorista. Então a gente tem aqui R$570 de despesas previstas. Então o sistema sugere aqui 5.000, considerando a quilometragem que a gente colocou aqui, e ele sugere fechar essa viagem em 5.570, considerando as despesas previstas. Então a pessoa fecha aqui o valor que ela achar interessante. Estrategicamente pode fechar mais barato, mas com a ideia do que está fazendo. Já não vai ficar mais nesse valor aqui se ela baixar o valor contratado, né? Então a gente pode passar essa viagem aqui para, por exemplo, reservada, né, que seria o agendado, ou somente orçamento, o cliente está aguardando. Vamos deixar ela como orçamento, por exemplo. Então pode ir cadastrando todas as viagens que os clientes pedem